Provavelmente alguém já te falou que você precisa aprender a controlar as suas emoções, certo? E eu quero te dizer que isso é impossível. É verdade, você não pode controlar as suas emoções. Eu sou Leila Santos e aqui no canal Líder 4x4 você vai encontrar tudo o que precisa saber para liderar a si mesmo em qualquer situação. Essa questão de controlar as emoções é a maior balela que você já ouviu. Sabe por quê? A emoção, ela é um fenômeno visceral. O que significa isso? É um fenômeno físico. É algo que o seu corpo produz, o meu, o de todo mundo. E é algo que você não controla. Existe aqui no nosso cérebro um mecanismo dentro de uma parte do nosso cérebro que é conhecido como sistema límbico, que tem lá o controle, é como se fosse o nosso radar para identificar perigos, ameaças, e é uma das partes mais antigas do nosso cérebro que garante a nossa sobrevivência até hoje. Então, diante de uma ameaça, de um perigo, seja ele físico ou social, como acontece no ambiente de trabalho, o nosso cérebro ele reage da mesma forma, ou seja, ele vai produzir em você alguns sintomas. Por exemplo, um frio na barriga, um suor na mão, uma taquicardia. Isso tudo acontece porque nesse momento o teu corpo está sendo preparado para reagir. Seja para fugir, seja para lutar, o que quer que seja. Então, não adianta a gente tentar controlar isso. O que a gente pode controlar é o que a gente faz com isso, certo? Então, óbvio que, diante de uma ameaça física, por que isso é tão automático? Porque para nossa sobrevivência não dá tempo de a gente pensar, eu viro o carro para a direita ou para a esquerda, se eu estou vendo que um caminhão vem na minha frente. Eu tenho que ter aquele impulso, eu não penso nesse momento, eu simplesmente reajo. E isso a gente faz porque a gente tem ali a emoção presente. Sentimento é outra coisa e isso pode ser objeto para um próximo vídeo. Se você quiser saber mais sobre isso, deixa aqui já no comentário, já deixa essa dica que a gente produz algum conteúdo sobre isso também. Mas vamos lá então. O nosso propósito aqui é tirar de uma vez por todas, acabar com esse mito de que é possível controlar as emoções. Não é. Eu já esclareci aqui que é um fenômeno físico que nosso corpo passa diante de ameaças. Mas a gente pode e deve aprender a controlar as nossas respostas, especialmente quando a gente está falando dentro de um contexto social, seja nos relacionamentos, interações pessoais, familiares, seja no ambiente de trabalho. Então você já deve ter ouvido falar também, precisamos ter inteligência emocional, certo? A inteligência emocional é essa habilidade, essa capacidade que a gente tem de se perceber, auto-perceber. Você vai ver aí, tem um outro vídeo por aqui que fala de gatilhos emocionais, então é você perceber que tem algo que coloca você num estado emocional alterado e que essa emoção, esse estado emocional pode te levar a ter um comportamento indesejado. Mas nesse contexto, é muito importante a gente aprender a reconhecer as nossas emoções e entender o que elas querem nos dizer. Então, se eu estou diante de um contexto organizacional, dentro do meu trabalho, que está me deixando com raiva, está me deixando ansioso, está me deixando frustrado, eu preciso entender o que essa emoção quer me dizer e poder trabalhar nesse sentido. E aí a gente tem uma ferramenta, a gente tem uma reflexão bem importante que foi trazida pela Susan David no livro Agilidade Emocional. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A Susan, ela traz aí 4 passos para a agilidade emocional. E o que significa agilidade emocional? É a nossa capacidade de olhar para as nossas emoções de frente, encará-las, acolhê-las, entender o que elas querem nos dizer, para que a gente possa, sim, tomar decisões ágeis, mas emocionalmente inteligentes, emocionalmente equilibradas. E aí, faz sentido isso para você? Quer saber mais sobre isso? Então, vem comigo. Essa aqui é a Susan David, a autora do livro Agilidade Emocional. Esse livro ele tem a tradução em português e eu super recomendo. Eu considero um dos melhores livros que eu já li aí nos últimos tempos. Recomendo de verdade. Vamos entender, então, de uma forma bastante simples, quais são os 4 passos da agilidade emocional. O primeiro passo da agilidade emocional é olhar de frente. A gente está falando aqui de olhar de frente para as emoções, reconhecer as emoções. E uma fala dela que é muito importante, né? As emoções não são você, elas são apenas emoções, são dados e a gente precisa prestar atenção para elas pelo tipo de informação que elas nos trazem. Então vamos ver aqui, primeiro passo, o que significa? A gente precisa encarar esses pensamentos, essas emoções de frente, com honestidade, com curiosidade, com gentileza, nada de ficar, nossa, eu sou muito bravo mesmo, eu não tenho jeito. Não, a gente tem que ter essa autocompaixão. Eu estou sentindo algo, eu estou identificando essa emoção em mim, seja uma emoção que tem uma valência positiva ou uma valência negativa, é uma emoção, ela não é você, ela é apenas
um dado e deve ser encarado como um dado, certo? E a gente precisa também nomear essas emoções. E a gente tem dificuldade, às vezes, de fato, né, de nomear essas emoções. Como é que você está se sentindo? Você está se sentindo como? É frustrado? É com medo? Com raiva? A gente precisa classificar essas emoções que a gente sente, certo? E entender o seguinte, qual é a função dessa emoção? Se eu estou me sentindo frustrado, o que isso quer me dizer? Quer me dizer que provavelmente eu tenho uma necessidade não atendida, eu tinha uma expectativa em relação àquilo, né? O que essa emoção está querendo te dizer? Ela quer dizer que, por exemplo, aquilo, né, aquilo que você não teve, ou aquilo que você esperava, é muito importante para você, tem um valor na sua vida, não é? Ou então você tem preferia ter uma experiência diferente. Então a gente precisa entender o seguinte, eu tô triste, o que está por trás disso? E a gente normalmente costuma passar batido. Então eu fui lá, tive aquela emoção. Então tem dois tipos de pessoas aí, né? Tem aquelas que ficam ruminando aquilo por tempo e não resolve, e aquelas que falam que vem na cabeça, resolve ali de qualquer jeito e passa uma borracha e nunca mais fala no assunto. Aqui o convite é outro. O convite é olhar de frente. Entender essa emoção, entender o que está por trás da emoção, olhando a emoção como um dado e não quem é você, certo? Olha só, vamos pegar aqui um exemplo de como a gente pode fazer isso. A gente tem um fato que gera uma emoção que traz aí pra gente algum aprendizado. Então olha só essa situação. Tem um fato. Eu centralizei tudo em cima de mim, me sobrecarreguei, não deleguei, não dividi atividade com ninguém. E como eu me sinto agora? Com insegurança e medo, né? Então, se eu estou me sentindo inseguro, com medo, numa situação dessa, onde eu me sinto sobrecarregado e centralizado, qual é a lição que eu posso tirar disso aqui? Que eu posso aprender a delegar, que eu posso confiar nas pessoas. Então, para que eu possa reduzir essa insegurança e esse medo, o que eu posso atuar? Quais são as coisas que eu posso fazer com isso? Então, veja, essa emoção ela é importante para que eu tome alguma atitude. Não é sobre abraçar a emoção e ficar ruminando sobre ela, não. É olhar e atuar. Outro exemplo, eu tomei aqui uma decisão impulsiva. Agora eu estou arrependido, eu tenho culpa. Então essa emoção está aqui, eu estou me sentindo muito arrependido, e aí? Eu vou bater o chicotinho nas costas ou eu vou fazer algo com isso? Eu posso então começar a analisar melhor, reunir mais dados antes de decidir impulsivamente, eu vou ouvir mais, eu preciso tirar lições a respeito disso, certo? Segundo passo é afastar-se, tomar ali a distância, a clareza da distância. O que significa isso? Quando a gente está envolvido ali no problema, emaranhado no contexto, na situação, a gente tem dificuldade de ter clareza. Então, o passo 2 é afastar-se, é tomar uma certa distância daquilo que está gerando aquela emoção em mim, para que eu possa ver sob uma outra perspectiva. Então, vamos dar um passo atrás, né, e tentar dissociar as emoções do pensamento. Então, às vezes a gente mistura tudo, né? Então, aquilo que eu estou pensando ou aquilo que eu estou sentindo, de novo, apenas uma informação. Eu preciso olhar para elas, não me misturar com elas. Eu tenho que fazer essa dissociação. E aí, o que acontece, né? Quando a gente está mergulhado no problema, né? Quando a gente está vivendo ali o problema de dentro, a gente não tem outra perspectiva. A gente só consegue ver uma única forma de ver. A gente precisa aí ter essa distância, às vezes trocar uma ideia com alguém, pedir a opinião de alguém que está olhando a situação, uma terceira pessoa que não está envolvida no problema, ou a gente pedir aquele tempo para pensar, refletir, analisar outras informações, promover essa dissociação. Então, quando a gente amplia as nossas perspectivas, a gente tem condição de ser mais ágil até na tomada de decisão. Porque quando você tem um único caminho para decidir, você realmente tem mais receio, porque ou você erra, né? Porque você só tem uma alternativa. Ao passo que se você afasta, analisa outras variáveis, traz outros pensamentos para dentro desse contexto, você começa a racionalizar um pouco mais. Então, o Viktor Frankl, um escritor também bem conhecido, ele tem uma frase aqui que eu gosto muito, que existe um espaço entre o estímulo e a resposta, e nesse espaço reside nosso poder de escolher a nossa resposta. Na nossa resposta residem nosso crescimento e nossa liberdade. O que significa isso? Entre o estímulo, ou seja, aquilo que traz para mim, que gera em mim essa emoção, né, tem um espaço para a resposta. Quando a gente é emocionalmente ágil,
a gente consegue criar esse espaço. Eu reconheço a emoção, mas eu não saio atropelando imediatamente com aquilo que eu sinto. Eu não pego aquele pensamento que veio na minha cabeça e já vou tirando conclusões e já vou caminhando, né, com isso. E aí tem uma ferramenta que vem do livro A Quinta Disciplina, que é a escada da inferência, que ajuda a gente a compreender o que acontece na nossa cabeça de uma forma bem rápida, né? Olha só, acontece um fato, tem ali um episódio, eu rapidamente já construo a minha opinião sobre aquilo, já gero um sentimento, né? Tem uma emoção aí envolvida, já tiro minha conclusão e já vou para a minha ação, e aí, conforme a minha atitude, eu vou ter um resultado. Então veja que, se eu consigo me afastar, tomar essa clareza da distância, eu consigo perceber em um dado momento que o fato em si é diferente da minha opinião, das minhas hipóteses, das minhas inferências. Então, a gente está sempre inferindo para tomar uma ação, para ter um comportamento. Então, quando eu me afasto um pouco, eu consigo isolar o fato e buscar ter essas escolhas mais inteligentes. Terceiro passo, muito, muito importante, porque não basta só eu dizer assim, eu quero ter essa agilidade emocional, mas por que você quer? Você tem que ter um motivo, e para isso você precisa ser coerente com seus motivos. Significa dizer o quê? Que você tem que focar naquilo que realmente importa, que são os seus valores. Então, qualquer comportamento que você tenha no seu dia a dia, ele tem que estar alinhado com aquilo que é importante e que vai aproximar você dos seus objetivos, que vai aproximar você de ser aquela pessoa que você quer ser. Vai aproximar você do legado que você quer deixar na sua família, na sua equipe, na sua empresa, na sua comunidade. Se os seus comportamentos, que são derivados aí das emoções que você tem, te levam para um lugar distante disso que você almeja, você precisa repensar esse contexto. Então, aqui tem a ver com desapegar de querer estar certo e ter mais foco na solução. Porque às vezes a gente quer dar a última palavra, a gente quer ter razão, só que esse comportamento, ele acaba nos dissociando daquilo que a gente pretende ser, daquilo que a gente pretende mostrar para o mundo. Tá? Então, quando a gente alinha as nossas escolhas com os nossos motivos, com os nossos propósitos, a nossa parte mais sábia, ela entra em ação. A nossa parte mais sábia é aquela que olha para o longo prazo, que enxerga o futuro, não é só hoje. A pessoa que vive no piloto automático, os comportamentos dela são controlados pelas emoções. E as emoções a gente já viu, a gente não consegue controlar as emoções, mas a gente pode controlar as nossas respostas. E se a gente for coerente com os nossos motivos, isso é perfeitamente possível. E quando a gente faz isso, a gente também aprende a ter menos autocrítica, a ter mais autocompaixão, a entender, sim, eu sinto isso porque eu tenho necessidades, mas eu sou mais forte do que isso, e eu posso evoluir. E aí a gente consegue ver novos caminhos, enxergar novas perspectivas. Olha, isso realmente é libertador, você não acha? Você está gostando desse conteúdo? Então já curte o vídeo, já compartilha aí com alguém que vai gostar também desse assunto. E aqui o Einstein traz essa reflexão importante, que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E aí eu trouxe aqui algumas perguntas, você aproveita para dar um print nessa tela, porque elas são perguntas bem legais, que ajudam a gente a tomar algumas decisões. São perguntas poderosas, que geram aí insights importantes para a gente. A primeira delas é, eu estou realmente aberto às possibilidades ou estou tendo uma postura defensiva e resistente? Eu estou sendo um agente de mudança ou eu estou terceirizando a culpa e responsabilidade? Eu estou tomando essas decisões com base naquilo que é prioridade para mim ou para agradar os outros? Meu foco está em estar certo ou encontrar uma solução para o problema? Quais as consequências, quais são os prós e contras das escolhas que eu faço hoje para o que de fato é importante? E isso que eu estou fazendo agora é congruente com a vida que eu quero criar para mim? Olha, são 6 perguntas muito legais. Dá print aí na tela e guarda isso para você, porque isso aqui pode te ajudar muito. E aí a gente vai para o quarto passo. Ah, Leila, isso não é fácil. Não, não é. Mas a gente vai dar pequenos passos. Então a gente fala aqui que o quarto passo, sugerido pela Susan, é faça pequenos ajustes. Não precisa mudar, olha, eu sou assim, agora tem que amanhecer, tem que acordar outra pessoa. Não, nada disso. Então a gente tem que fazer pequenos ajustes no nosso, na nossa conduta, no nosso dia a dia. E pequenos passos têm impactos poderosos. A gente às vezes não dá valor para eles, mas de passinho em passinho a gente vai evoluindo, vai progredindo.
E aí tem uma coisa também importante que é, se a gente quer ser emocionalmente ágil, ou seja, diante de um contexto, eu tenho ali emoção, mas eu consigo ter agilidade para fazer escolhas, tomada de decisão, a gente precisa ter aí um equilíbrio importante entre a competência e o desafio. Significa o quê? Que eu tenho que ter as habilidades compatíveis, né, ou um pouco inferior ao desafio que eu tenho. Porque também se eu tenho muita habilidade e pouco desafio, eu fico como? Eu fico, né, na zona de conforto, eu fico ali na inércia. E se eu tenho um desafio muito maior do que o meu conjunto de competências, de habilidades, aquilo também começa a ser desmotivador. Então a gente tem que estar sempre buscando esse contexto de flow, que é realmente quando o trabalho, quando a atividade nos torna plenos, a gente se sente completo fazendo isso. E aqui é o seguinte, né, que não existe alegria ou descoberta quando tudo é reduzido à rotina, mais ou menos, né, dentro desse contexto que eu falei. Pouco desafio, muita competência, a gente não tem como ser feliz, não tem como ter alegria, né? E a gente precisa estar sempre questionando e colocando em xeque essas ideias fixas que a gente tem, ou esses pensamentos limitantes que a gente tem a respeito de si, se eu posso ou não posso, isso não é para mim, sempre foi assim o mundo. Então a gente tem que começar a se desafiar nesse sentido, tá? E aqui você fazer essa avaliação, se você está aí num tipo de pensamento fixo, ou seja, se eu não sei, então eu não faço, se é difícil, então eu prefiro não fazer, ou se você está dentro de um mindset, de um pensamento mais expansivo, onde, peraí, se tem desafio, deixa eu ver o que eu posso aprender. Ah, teve um problema, o que isso quis me ensinar? Vê a diferença? Isso é muito importante. Mais algumas perguntas aqui de reflexão. Bora dar print na tela, que elas são bem legais. Então, se questiona aí. O que eu estou fazendo hoje, né? Ou deixando de fazer? Está mantendo o problema? Eu estou conseguindo caminhar agindo do jeito que eu estou agindo? Qual parte da situação eu posso controlar, influenciar, ou dentro de mim mesmo, ou em relação ao problema? Né? Ao examinar o dia de hoje, o que eu fiz realmente valeu a pena? Né? Eu posso fazer algo diferente amanhã? Qual é o pequeno passo que eu posso dar agora que depende só de mim para me aproximar dos resultados que eu almejo? Esses resultados, óbvios, alinhados aí com seus motivos, com seu propósito. Então, né, talvez você não tenha tudo isso, talvez não saiba fazer tudo isso agora, mas o Arthur Ashe diz aqui que a gente tem que começar onde a gente está, usando o que a gente tem, para fazer o que a gente pode, não é? Então, meu convite para você é esse. E outro print de tela legal aqui, onde eu reúno os 4 passos da agilidade emocional. Primeiro, olha de frente para a emoção, não fuja dela, encara, olhe com carinho, com autocompaixão, entenda o que a emoção quer te dizer. Passo 2, afaste-se para ter um pouco da clareza da distância, não fique mergulhado no problema, mergulhado na emoção sem entender que existem outras perspectivas, outras formas de ver a vida. Terceiro, ser coerente com seus motivos. Aquilo que você está fazendo hoje tem que te aproximar dos seus motivos e não afastar. E dar pequenos passos, fazer pequenos ajustes. E aí, fez sentido para você? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa aqui nos comentários qual desses passos você acha mais desafiador. Se você já conhecia a Susan David, se não, então deixa nos comentários aqui. Não esquece de assinar aqui o canal se você ainda não é inscrito. Ativa aí as notificações para você receber notificações dos próximos vídeos. E eu espero que a gente possa se ver em breve. Até mais!